Então, olá, alunos aqui da nossa disciplina de leitura e produção textual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Nós já trabalhamos na unidade 1, a leitura como prática, e agora estamos na parte unidade 2, registro e processamento de ideias. Nós, nessa unidade, já falamos um pouquinho sobre os autores e as suas ideias. Inclusive, trabalhamos com este livro do Érico Veríssimo, Um Certo Capitão Rodrigo, né? Que eu tinha passado para vocês um trecho desse livro, que foi escrito pelo próprio Érico, chamado Visita, né? Bom, esta parte do livro, ela é uma espécie de apresentação dessa edição, né? Que foi feita então em 1970, quando a obra já tinha circulado bastante. Então essa parte vocês já observaram. O que eu gostaria de falar para vocês é quando nós pegamos um livro, nós temos que, a primeira coisa, pensar se esse é um livro de literatura, como é o caso desse livro, do Érico Veríssimo, Certo Capitão Rodrigo, e também desse livro Incidente em Antares, né? Que são dois livros de literatura, né? Mas nós temos também livros, por exemplo, que são livros técnicos, como esse livro da Ana Regina Berwanger e do João Eurípides Franklin Real, né? Então, Noções de Paleografia e Diplomática, nesta edição, que já é a quarta, editada pela UFSM, a gente vai ter a oportunidade, né, de ver um pouquinho do trabalho desses dois autores. Quando um livro ele tem uma tiragem pequena, ou mesmo quando ele tem uma boa tiragem, mas ele vai se esgotando, ele tem bastante saída, como é o caso desse livro, é comum as editoras republicarem o livro em nova edição. Por exemplo, esta é a quinta edição, ou seja, a edição seguinte de Noções de Paleografia e de Diplomática de Ana Regina e João Eurípides. O que muda além da questão da capa, né, no livro? É importante a gente observar, né, que geralmente nas capas a gente vai ver o selo da editora, né? Dessa forma aqui está posta de maneiras diferentes. A edição, geralmente tem a edição. Mesmo aqui no Incidente em Antares, a gente já vai ver na capa que se trata da terceira edição. E também o nome da editora, né? Então, outra coisa que a gente vai poder fazer é encontrar o nome da editora geralmente na lombada, tá? Então, tem aqui o nome do autor e também o título, além da editora. No caso do texto técnico, né, a gente vai ver que, bom, a finalidade dele é informar para formar, né, numa determinada área de conhecimento. Então, ele geralmente ele vai ter, né, uma configuração onde vai ter uma orelha de livro, né, que pode ser assinada ou pela editora ou por alguém da área, neste caso da quinta edição de Noções de Paleografia e de Diplomática. Nós vamos ter aqui na orelha o professor, que ainda mestre, é Marcelo Nogueira de Siqueira, que é da Unirio, que é também vinculado ao Arquivo Nacional e que faz uma apresentação breve, né, com as palavras de uma outra pessoa, sobre a leitura que vai ser realizada. Outra questão interessante, aqui aparece na quarta edição também, além da orelha, nesse caso aqui, quem escreveu na quarta edição foi a Daniela Hertal, que na época era professora do curso de arquivologia da URGS, né? Nós vemos que atrás nós temos ainda uma breve biografia dos autores, né? Falando então quem é Ana Regina e quem é João Eurípides. Isso se repete nessa quinta edição, né? Nós encontramos essa informação aqui, mas, além disso, na quinta edição, nós encontramos ainda uma pequena biografia dos autores e uma fotografia de ambos, tá? Então, aqui tem uma pequena biografia, que ela é um pouquinho maior que aquilo que está posto aqui, e do João Eurípides a gente vê também a sua pequena biografia, um pouquinho maior do que é a da Ana Regina, né?
até pelos cargos que ele já ocupou, pelas deferências que ele já recebeu. Outra questão importante que num livro técnico, isso é uma regra, vocês vão encontrar lá no final, né, as obras, né, a bibliografia que foi base para a escrita daquele documento, né? Então a gente vê aqui as obras, e se nós pegarmos também na 4ª edição, nós vamos encontrar essas mesmas obras, né? E caso o livro tenha sido uma edição revista e ampliada, que às vezes tem essa informação, nós já vamos chegar lá na ficha, algum outro autor pode ser incluído nas referências bibliográficas, porque foi retomado ou porque foi recolocado né, uma nova edição que tenha sido observada. Então é muito importante essa parte aqui nas referências. Por que que as referências são importantes, né? Porque a partir das referências nós podemos encontrar outros livros que falem sobre o mesmo tema, né? Então, muitas vezes, quando estamos fazendo, por exemplo, um trabalho final, um TCC, nós vamos ver, né, algumas referências no final de um livro que nós já estamos pesquisando, uma dica, um caminho, né, para que a gente possa, então, pesquisar em outro lugar sobre o mesmo tema. Bom, retomando, uma outra informação super importante nos livros técnicos, né, e eu chamo de livro técnico todo livro que tem um conhecimento específico e é dedicado à formação, né. Nós temos a data, né, a edição, a data, no caso aqui Santa Maria é o local, 2012 o ano de publicação. E geralmente, né, mais ou menos na 4ª página, né, contando da folha de rosto, falsa folha de rosto, folha de rosto, nós temos a ficha catalográfica. Então, esse elemento aqui é muito importante na produção do conhecimento, porque é a partir dele que nós vamos extrair os dados corretos para colocar no nosso trabalho, quando nós estamos fazendo também um trabalho técnico. Então, aqui a gente vê, né, o sobrenome de um dos autores, geralmente, o outro está posto a seguir do título, né, e nós vemos o título aqui em destaque, a edição, né, a cidade, a editora e o ano. Então, quando estamos fazendo um trabalho técnico também, quando nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, essas informações são fundamentais. Claro, além das páginas, né, que nós temos que indicar quando é uma citação direta, essas informações são fundamentais. Outro elemento que é sempre presente num livro que é técnico é o sumário, né? Então, qual é o trânsito de leitura que eu faço, por exemplo, quando eu pego um livro técnico, né? Então, sempre eu observo a questão da capa, faço uma leitura desse texto final aqui, que está na contracapa, que geralmente situa, né, a publicação e também a área de conhecimento ou os autores, né? Depois eu venho sempre no sumário, né, a ficha catalográfica para conferência de alguns dados que a gente já encontra na capa e para pegar o ano. Venho para o sumário e aí eu faço uma análise geral do livro. Então, isso é importante porque ajuda o leitor a reconhecer qual é a parte específica do livro que lhe interessa. Então, eu sou professora também da área de paleografia. Então, se eu pego esse livro, eu vou olhar para as partes do sumário, né, que estão numeradas com os números maiores inteiros, né? Então, 1, noção de paleografia, noções de paleografia, 2, noções de diplomática, e assim vai indo, né? Então, 3, a escrita e sua evolução, 4, tipos de escrita, 5, números, 6, materiais e instrumentos para escrita, 7, dificuldades da leitura paleográfica, 8, normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos, 9, guia para análise paleográfica, 10, textos transcritos paleograficamente e, por fim, as referências. Então, quando eu faço isso, eu posso me situar de onde eu vou encontrar a informação que eu estou procurando desse livro. O livro técnico, ele pode ser como um livro de literatura que tu leia do início ao fim. Porém, o livro técnico, ele geralmente ele vai ter outros temas que podem complementar o teu conhecimento, mas que
né, não necessariamente sejam necessários de serem lidos. Vamos supor, fazendo então uma analogia a outra disciplina que eu sou professora, eu posso focar, né, nos capítulos que dizem respeito especificamente à disciplina que eu ministro. Então, noções de paleografia me interessa, mas as noções de diplomática é para mim secundário. Então, se eu vou preparar uma aula, se eu vou fazer algum tipo de comentário a respeito da obra, eu sempre vou buscar ir direto na parte que me interessa, né? Então, se naquela determinada aula eu estou falando, por exemplo, sobre as dificuldades de leitura paleográfica, eu vou focar, né, na parte, no capítulo 7, que é o capítulo que está indicando aquela temática. Então, da mesma forma, quando nós vamos fazer então um trabalho final, seja um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, nós não necessariamente vamos ler o livro completo, nós podemos pegar por partes, né, de vários livros a parte que nos interessa. Bom, além dos livros técnicos que eu já comentei, né, voltando para os livros que são de literatura. Então, os livros de literatura, eles também podem ter uma ficha catalográfica, né? Então, aqui a gente está vendo, né? Geralmente, eles têm em algum lugar, aqui nesse caso é junto da página da ficha, uma lista de outras obras do mesmo autor. Então, eles fizeram até de uma forma que formou uma figura, né? Então, isso aqui é uma prerrogativa da editora, da forma como ela vai apresentar, né? Outras informações interessantes, né, que a gente pode coletar nessas primeiras páginas da publicação é o número da edição e olha só que interessante, a impressão daquela edição. Então, isso aqui é algo que se diferencia um pouco, né? Porque indica que se nós estamos, nesse caso do incidente Antares, na primeira edição e na terceira reimpressão, isso significa que não foi modificado nada do livro e simplesmente se fez um novo lote de impressões. Geralmente, até vou olhar nessa obra porque não verifiquei antes, nas páginas finais aparece a tiragem. Vamos ver se esse caso aqui acontece. Deixa eu ver. Aqui só fala que foi composto e impresso nas oficinas da Livraria do Globo. Aqui também tem uma informação para pedidos à distância, mas não fala o número de volumes. Tá? Aqui nós vemos também, ó, na orelha do livro, né, na frente e atrás, quem assina é a editora. Tá? Tanto é que aqui ela inicia falando sobre o incidente em Antares. Geralmente quem escreve então esse texto é o editor, ou seja, aquela pessoa que deu o aval para a publicação. Continua na segunda aba, né, que seria essa aqui. Então, geralmente pode acontecer isso, de tu ter uma informação que continua, porque não coube tudo na primeira orelha. Tá? Aqui atrás, esse livro está bem prejudicado, esse livro aqui era do meu pai, eu ganhei dele, né, mas ele foi bastante utilizado. Mas assim, tem elementos interessantes, como por exemplo a foto do autor numa situação corriqueira, né, numa caminhada, né, aqui ao tempo em que ele escrevia a obra em 1971, né. Então, o que a gente pode tirar mais daqui, né? Então, aqui nós temos a ficha catalográfica, tá a data 1971. Esse livro ele tá bastante prejudicado já, mas talvez até pelo uso. Tem uma nota do autor bem interessante aqui no início, que é assim também parte do tipo do autor em específico, que é o Érico Veríssimo, em que ele diz: nesse romance as personagens e localidades imaginárias aparecem disfarçadas sob nomes fictícios, ao passo que as pessoas e os lugares que na realidade existem ou existiram são designados pelos seus nomes verdadeiros. Então, assim, fica quase impossível, a menos que tu conheça alguma das pessoas que são citadas, de saber quem é fictício, quem é ficção, quem é verdade. Então, o autor é muito inteligente, como sempre, o Érico Veríssimo, excelente autor, que eu recomendo. Então, aqui, ó, a gente vê que já dá início à primeira parte, né? Ou seja, ele pula a questão do sumário, como num livro técnico que eu apresentei antes para vocês, né? Por outro lado, o livro Um Certo Capitão Rodrigo,
Ele também tem a questão da orelha, que continua na segunda aba, né? Tem a parte aqui das outras obras, né? Ele foi editado antes, no caso. Aqui tem algumas informações, por exemplo, o ano de publicação, né? E original, e o ano da publicação dessa obra, né? Aí a gente já cai na apresentação que vocês receberam pelo nosso Moodle. E aqui a gente já inicia a obra, né, Um Certo Capitão Rodrigo, com o capítulo 1. Né? Mas essa obra em específico, ela tem alguma coisa que se diferencia, aqui também mais uma fotografia do autor, que é esse resumo, né, porque vocês sabem que Um Certo Capitão Rodrigo faz parte da